Olá, estamos com mais um podcast do CRO Talks no ar. E hoje nós estamos recebendo aqui na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional o Dr. Edson Saleme e a sua esposa Virna Lia, que é fotógrafa. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro da odontologia. Qual o impacto de manipulação de imagens de antes e depois na percepção do paciente? Não é isso mesmo, doutor Edson? Exatamente, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, viu? A Obrigada. participação de vocês, estar aqui com a gente, né? E antes da gente começar também o nosso bate-papo, eu vou pedir para que o senhor se apresente um pouquinho. É uma honra estar aqui nesse segundo congresso da Semana de Tiradentes. A gente já fez uma live, foi maravilhosa, acho que 2019 era tudo, se eu não me engano. É verdade. E a gente bateu um papo legal e estar aqui de novo para nós é uma honra, e hoje com a minha esposa aqui presente é uma honra maior ainda, porque a gente está junto nessa caminhada da fotografia há muito tempo e quem aparece normalmente sou eu, porque sou o dentista, e a Virna às vezes, quando a gente vai nos cursos, ela é mais dentista do que os dentistas, de tanto que ela ouve falar de odontologia nos cursos. Bom, eu sou formado em 2003 pela UFMG, fiz uma série de pós-graduações, mas não me encontrei na odontologia com uma paixão ou com uma área em específico, e fui para a fotografia como hobby, para poder relaxar. A fotografia é uma ferramenta que muitos profissionais da saúde utilizam como momento de relaxamento mesmo, e aí encontrei uma paixão, comecei a trabalhar com as duas coisas. Então, eu sempre falo que o diferencial que o professor Edson Bro, que é como o pessoal me chama, tem, é o fato de eu ter as duas formações. Então, a minha visão sobre fotografia, ela vem da fotografia artística, da fotografia de moda, da fotografia de eventos, que eu fiz durante muito tempo em concomitância com a odontologia. Então eu trago a bagagem das duas profissões. Então quando eu vou falar de fotografia, eu não estou restrito à técnica, já trazendo uma informação importante para a conversa, eu não estou restrito à técnica odontológica. A minha fotografia, ela transcende, ela é maior do que a odontológica. A odontológica é um pedacinho. Então a conversa fica mais rica quando a gente entende que a fotografia é livre, mas a serviço da odontologia tem regra. Por isso que eu sugeri esse tema. Muito importante. Virna, e você como fotógrafa, essa parceria aí, como é que se formou essa parceria? Então, eu não sou dentista, né? Mas como uma boa esposa de dentista, eu dou bastante palpite odontológico. Mas na verdade eu comecei nos cursos ajudando, né, a organização. Aí hoje eu já sou fotógrafa, né? Aprendi muito com ele. Hoje eu já sou fotógrafa e estou dando aula também. E começou de forma muito espontânea, né? Eu gosto muito de fotografia, eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando e fui ensinando ao mesmo tempo, né? A gente aí tá quantos anos no curso? 5 anos sócios do curso de fotografia para dentistas. Que bacana. Mas, doutor, me conta assim, como é que despertou isso aí, esse interesse pela fotografia? Então, eu esqueci de falar do currículo, acabou que eu me formei em prótese. Ah, sim. Aí, com o curso, o curso existe, a minha imersão existe, a nossa imersão existe, para eu custear a especialização. A ideia era, custeie a especialização e para, já que você não gosta de dar aula. Mas eu nunca tinha dado aula. Só que o negócio entrou na veia, assim, e a gente faz isso com tanto amor e com tanta paixão que é crescente, sabe? A gente está nesses 5 anos numa crescente interessante. Eu bebia muito em 2010, 2011. Isso me incomodava. Bebia muito para hoje, que eu não bebo nada, desde 2014. Mas era o que o pessoal bebe. Normalmente em Minas Gerais, sim, né? Sim. Minas Gerais não tem mar, mas tem bar, não é né? esse o slogan de Minas? E isso começou a me incomodar muito e me trazer alguns problemas. Então a fotografia foi uma válvula de escape para eu conseguir ter outra atividade a não ser ir para o boteco, porque era isso que eu fazia há 15, 20 anos. Então, através de uma ferramenta que eu considerei potente o suficiente para falar, não, eu gosto mais de fotografar do que ir para o boteco. Eu comecei a fazer uma transição e um dia eu parei de beber. E aí eu fiquei com tempo livre só para fotografia. Eu entrei de cabeça na fotografia comercial
e fotografia autoral. Fiz uma exposição de fotografias de uma viagem que eu fiz para o Maranhão, os Lençóis Maranhenses. Isso foi me trazendo uma bagagem do meio fotográfico. Legal. Eu não sei se você sabe, mas existe o Festival de Fotografia em Tiradentes. Sim, Em março. certo. É um lugar assim, não Tiradentes em si, que é maravilhoso, mas o evento, o festival, reúne um monte de fotógrafos. E o fotógrafo, ele pensa muito diferente do dentista. Aham. Isso me ajudou, porque eu sempre fui muito expansivo e a odontologia nos restringe, ela nos encaixota dentro de um consultório, sabe? Torna a nossa vida muito solitária. Então a fotografia, ela me trouxe essa liberdade. Quando eu fui convidado a montar esse curso, eu quis trazer essa pegada da liberdade que a fotografia proporciona para os cursos. E essa liberdade, ela é muito rica, porque ela permite que a gente se expresse com a nossa total potência. Sim. Mas, na hora de fotografar a ciência, na hora de conectar um antes e depois, por exemplo, na hora de fazer uma fotografia científica, eu preciso cumprir regras. Da mesma maneira que na odontologia a gente tem regra para cumprir e essa regra está baseada em artigos científicos. Sim. Qual que é o grande problema? Não tem ciência ainda na fotografia odontológica. Então não tem ninguém com mestrado, doutorado, criando artigos científicos, Sim. comprovando hipóteses para poder gerar material que norteie a fotografia. Então esse norte a gente está tentando criar de modo visual, de modo através da minha experiência, da minha percepção nesses 5 anos de convivência com dentistas, que muitas vezes chegam tentando aprender porque já viram que não está tão legal, e outros que chegam tentando aprender como que faz para dar uma valorizadinha no resultado, e aí é o que a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente está aqui por pura paixão. Virna, e esse olhar é muito particular, né, da fotografia. Como o doutor estava falando ali, existem várias áreas. A fotografia também é uma especialização em cada área, né? Na fotografia você tem que fotografar um nicho, assim, né? Você nunca... É difícil você ver fotógrafo que fotografa de tudo, assim, trabalha com isso, né? É igual dentista, né? Cada um se especializa numa área mesmo, Bom, E é muito interessante, porque é difícil, às vezes, o dentista entender que a fotografia, ela parte do olhar. sim. Ela é filha do olhar de alguém, Aham. e esse olhar, ele registra, capta uma energia luminosa num sensor, um superfície fotossensível, que é transformada em dados, que depois é transformada em imagem de novo. Então, a fotografia, ela precisa dessa liberdade, porque ela é única. O olhar, ele é único, exclusivo. Mas existem algumas coisas que a gente precisa observar para a gente não entrar numa situação de dúvida, por exemplo, de alguém questionar o nosso caráter ou a nossa honestidade, porque isso acontece, né? Então, partindo dessa liberdade, que é o tudo, que é o infinito, Sim. como que eu restringo isso para o odonto? Então, por exemplo, na imersão a gente trabalha esse todo. Quando a gente toma contato com o todo, fica mais fácil eu determinar o que eu quero. Aham. Mas quando eu não conheço o que todo, gosta. eu determino o que eu quero, mas eu não saio daqui também. Sim. Então é preciso ter sensibilidade para transcorrer entre o infinito e o limitado. E isso às vezes não é tão fácil para o dentista, porque o dentista é treinado a trabalhar nas limitações da ciência. Sim. Eu não posso fazer uma incisão errada, eu não posso fazer um ataque ácido errado, eu não posso fazer um preenchimento no lugar errado, eu preciso acertar, porque senão eu mutilo alguém. Justamente. E na fotografia é um pouquinho diferente. Quando você falou único, né? Tem uma frase muito famosa do Cartier-Bresson, né? Que a fotografia é colocar o olho, a cabeça e o coração juntos, né? E cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu olhar, cada um tem o seu coração, cada um viveu de uma forma que só a pessoa viveu, né? Então, por isso que é único, por isso que cada um que é singular, né? Justamente. E, doutor, vamos falar então agora, entrando na odontologia, qual é o papel principal da fotografia na odontologia, na sua opinião? Quando eu fui fazer o meu TCC para especialização de prótese, eu quis falar de fotografia porque eu já estava dando aula, né? Eu fiz a especialização com o Edinho, que foi meu grande incentivador para montar um curso para custear a especialização na escola dele, aí acabou virando uma grande paixão, o curso cresceu demais. Então, na especialização do Edinho,
que foi o meu mentor, eu falei, Edinho, vou falar de fotografia com prótese. Ele não vai não, vai falar de faceta, aquela coisa, vai falar de cimentação, vai falar de moldagem. E eu bati o pé e falei, não, vamos estudar fotografia porque é meu assunto. Então o tema do meu TCC foi fotografia, a comunicação laboratório dentista. Certo. Então, eu fiz uma pesquisa para colher alguns dados e nessa pesquisa eu consegui achar alguns artigos e a gente trouxe 8 funções básicas para a fotografia. Proteção legal, documentação de efeito jurídico, se for acionado judicialmente você tem uma documentação, diagnóstico e planejamento, que é uma função primordial da fotografia, fotografar como exame complementar, do mesmo jeito que a gente faz com radiografia, tomografia, fotografias nos ajudam a enxergar mais e melhor. A gente para depois para avaliar essas imagens. Um bom diagnóstico nos traz um bom planejamento. E aí, esse material serve para a gente conversar com o paciente. Além disso, serve para conversar com o laboratório, serve para fazer o nosso marketing no Instagram, serve para a gente dar aula. Então, para quem dá aula, eu dou aula com as minhas fotos que eu faço no meu dia a dia. Eu não produzo fotografia para dar aula. As fotos saem do diagnóstico, planejamento e acompanhamento dos casos e viram aula. Mas a função principal que eu descobri nesses 5 anos, a que tem maior valor, aqui é assim, a cereja do bolo, é conscientizar os pacientes do que está acontecendo. O paciente senta na nossa cadeira, ele não faz ideia do que está acontecendo. A gente conversa com o paciente com cabeça de dentista. Então, muitas vezes a gente está explicando ali, porque para nós é tão óbvio, mas o paciente não faz ideia. Quando eu comecei a usar fotografias com um padrão bacana para conversar, a conversa encurtou. A minha explicação ficou muito mais breve, porque tem uma outra máxima do Confúcio, inclusive, que é um sábio chinês de 500 a.C., que é assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras, isso é clássico. Então, quando eu apresento uma imagem, ela está incrustada de informação importante, eu complemento verbalmente. Então, minha taxa de fechamento de tratamento aumentou, meus orçamentos ficaram maiores, porque como eu fui fechando mais tratamento, fui ficando mais valioso, minha agenda foi enchendo, eu subi o valor de tabela e isso acaba gerando uma percepção de mais valor e a gente pensa o contrário às vezes. Se eu subir a tabela vai cair minha agenda. É incrível, quando a gente sobe a nossa tabela, a agenda enche mais, porque a gente passa um sinal de mais valor. E as fotografias precisam acompanhar isso. Então, quando o paciente é conscientizado, quando a gente mostra o caso dele acontecendo, transcorrer, ele se sente lisonjeado de estar sendo incluído no processo. Então, esse, para mim, é a função principal da fotografia hoje. Conscientização e educação do paciente. Doutor, e a fotografia, ela se encaixa nas diversas especialidades? Como é que é? São muitas? Isso. Eu estou dando aula hoje para todas as especialidades, praticamente. Eu acho que não tem nenhuma que a gente não for. E é muito interessante, porque a fotografia da ROF é muito diferente da fotografia da cirurgia. Como que eu pego um campo aberto cirúrgico, que eu não posso postar, é bom lembrar isso? É verdade, a gente tem que... A resolução ela permite o antes e o depois. O transcirúrgico é proibido, pelo Código de Ética e pela Resolução 96. A gente posta. A rede social ainda está em processo de fiscalização ou de ajuste, né? Inclusive no Congresso agora vai ter um projeto de lei, eu não sei se já passou ou não, para tentar regular isso um pouco, porque não tem lei mesmo. Mas a gente sabe que eticamente o ideal é não trabalhar com transoperatório. Mas, então, cirurgia, como é que eu vou trabalhar com a fotografia em cirurgia? Como que eu vou trabalhar com a fotografia na endo? Como que eu vou trabalhar com a fotografia na pediatria? Que a criança é diferente. Então, para cada especialidade exige uma postura fotográfica diferente. E trabalhando isso, que é muito peculiar das especialidades da fotografia geral, que você trouxe como pergunta, né? A fotografia tem suas especialidades, a gente ajusta a linguagem fotográfica, porque a técnica é simples. Se você aprender a técnica, é só repetir. Tecnicamente falando, a fotografia é simples. O dentista às vezes bate cabeça porque é novo. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai ficando enrijecido para aprender, tirando algumas exceções que tem essa facilidade. A gente se limita muito em função da idade. Fala, já estou velho, não vou aprender. Mas ela é extremamente simples. Então, ajustar a linguagem para cada especialidade é o ponto-chave. Tá? Então, quando a gente vai para cada especialidade, a aula é adequada para aquela especialidade, mas cada dentista tem que enxergar dentro da sua rotina onde estão as histórias da Porque apresentar uma imagem solta, mas fala pouco.
apresentar uma narrativa fotográfica, contar uma história, é outra conversa. Então, muitas vezes você não precisa falar do caso clínico mostrando fotografia de boca. Você pode mostrar transformações na face do paciente, por exemplo, de DTM. O paciente, eu falo isso muito com Thanos, o paciente está com dor e chega com uma expressão. 6 meses depois, ele tem outro semblante. A fotografia, ela registra isso. Você não precisa mostrar o que você fez, a placa que você fez, o ajuste que você fez. Isso é conversa de dentista muitas vezes. Mas você mostra uma face sofrida, que está transparecendo dor há anos. E depois de 6 meses você mostra uma face transformada. Já diz tudo, né? Harmonizada pela DTM. Sim. Porque isso traz beleza, uma face suave, sem dor, tranquila. Com certeza. Então esse antes e depois é poderoso demais. Sabe, então ter essa sensibilidade de parar e falar como que eu vou contar a minha história na minha especialidade. É muito importante. O dentista muitas vezes não faz, porque está envolvido no dia a dia, tomado pelo cotidiano, pela rotina. Isso às vezes impede muito, né? Eu começo assim, gente, a maior dificuldade que vocês vão ter não é a fotografia, é colocar ela depois dentro da rotina. Dentro da rotina. Mudar a rotina é difícil demais para todo mundo. Porque exige, né, a fotografia, ela exige um tempo, né, assim, uma calma para você estar registrando bem aquilo ali e passar o que realmente você quer, né? O dentista tem que sentir a importância, né, do registro, daquilo ser importante para ele no dia a dia, porque senão acaba não colocando, não acaba não vendo o potencial, o poder da fotografia no dia a dia. É difícil? É tudo que a gente começa, que é novo, tudo que a gente aprende, né, todos os começos eu acho que é difícil, né? Mas colocando em prática e vendo, né, o resultado, vale a pena. Vai ganhar valor. Doutor, e vamos falar agora aqui uma coisa super importante, que são aquelas regras, né, que o profissional tem que seguir. Eu postar o antes e o depois. Só. Pré-tratamento, pós-tratamento. Sim. Um assunto delicado, porque isso acontece principalmente na ROF e na cirurgia, né, que a gente vê fotografias que são um pouco questionáveis no sentido de conversão, né, de pacientes. Então, fotografias que levam uma mensagem de agressão, porque o dentista é um agressor, nós somos agressores do sistema estomatognático, para provocar uma regeneração e uma melhoria, um ganho no futuro. Então, é muito doido se a gente for pensar o seguinte: olha, primeiro eu tenho que te machucar para eu promover uma resposta do seu corpo e o seu corpo te curar. E em cima dessa cura eu vou construir uma edificação, um bem-estar. Um dente, não, aí eu vou construir um dente, ou vou construir uma nova face, ou vou construir a sua mastigação. Nós somos reconstrutores do sistema estomatognático. Mas ninguém, em sã consciência, né, tô botando no geral, quer ver uma obra no meio do caminho. Normalmente as pessoas contratam alguém para falar assim: cara, tá aqui meu lote, faz o projeto, eu quero só aprovar o projeto, constrói minha casa para mim, eu quero chegar e botar os móveis, né? E é o antes e o depois, o lote cru e a casa pronta. Algumas pessoas gostam de ver a obra transcorrendo, mas é a minoria. As etapas. Então, nós somos proibidos de mostrar a obra. Mas os professores dão aula no Instagram, o Instagram se tornou uma plataforma de busca de conhecimento, enfim, o pessoal desacostumou de procurar artigo. Então, isso vai ter que ser discutido. Já comecei com o Rafael pra gente. Rafael ou doutor Rafael? É porque a gente tá na mesma época, doutor Rafael, né? Eu conversei com o doutor Rafael Mota. Nosso presidente do CRO, presidente do CRO, para a gente sentar e ter uma discussão mais ampla sobre isso, para a gente criar uma delimitação mais clara, porque a resolução fala assim: pode postar antes e depois, não pode postar o trans, e dá outras resoluções. Outras resoluções não, eu vou lembrar o nome. E esse outras providências. E dá outras providências. O que é outras providências? Ninguém sabe. Então, porque foi uma resolução feita muito bem que rápido, existiu uma pressão para soltar essa permissão para a gente fazer o antes e depois nas redes sociais. Mas é preciso conversar um pouco mais. Pela falta
de norte, eu acredito que o dentista se sente liberado para fazer o que bem entender. Sim. E aí entra a questão do nosso tema, que é como que o paciente vê isso, né? E esse tema foi muito legal porque não tem resposta. E o mais legal de não ter resposta é porque a gente permite que cada um elabore, tenha um pensamento crítico e elabore sua própria resposta. O que a gente pode deixar aqui são perguntas inteligentes, que é o que a gente vai tentar trazer agora, para que o próprio dentista perceba o que ele está fazendo e a forma com que ele está fazendo. E se está bacana para ele, né? Cada cabeça uma sentença, nós temos o livre-arbítrio, a gente segue tranquilo. Existe a legislação que vai reger isso. Cada plantio nosso traz uma colheita, então cada um está livre para plantar, mas é obrigado a colher de acordo com o que plantou. Então isso fica muito tranquilo, né? Porque é individual. O importante é a conduta individual. Mas eu não sei se eu fugi da pergunta. Não. Você falou das regras, né? Que a gente tem. Das regras, né? Do antes e depois. Isso. Aí dentro da legislação a gente tem a resolução, que é antes e depois. Isso é um ponto. Segundo ponto, o que seria um antes e depois? Olha, eu peguei o paciente dessa maneira e estou finalizando o tratamento desta maneira. Sim. O que acontece muito hoje é que existe uma quantidade quase que infinita de interferência visual. Maquiagem, cabelo, às vezes dá até para sentir o perfume na foto. O que a gente chama de manipulação de imagens. Então, podemos chamar de manipulação de imagem. Toda imagem é manipulada. Toda imagem. A partir do momento em que eu produzo uma imagem, eu estou manipulando essa imagem. A gente tem que diferenciar a manipulação digital com fins de alteração do arquivo. Isso é falsidade ideológica, alteração de documentos, é crime. Então, eu tenho alguns prints de casos que eu peguei na internet, assim, a foto duplicada, porque dá pra ver, porque ela é idêntica, e não é impossível, gente, vou falar um negócio aqui, prestem atenção nisso, é impossível produzir duas imagens iguais, com a luz na mesma posição, o enquadramento igual, a minha posição igual, para que todos os brilhos que estão gerando a imagem, tem áreas que brilham, os dentes brilham, o lábio brilha, fiquem perfeitamente iguais. Um olhar atento vai bater o olho e falar, não, são duas fotos, tá claro. Por quê? Porque tem um detalhe diferente às vezes. Então, duas fotos exatamente iguais é impossível. Então, quem tiver a fim de duplicar a foto e fazer o que eu vou falar que eu printei agora, não faça. Porque uma hora isso vai virar problema de justiça. É só uma questão de tempo. Então, eu tenho prints de gente que duplicou a imagem, foi nos dentes, Aretusa, tirou saturação, montou e fez um post dizendo que era um clareamento, por exemplo. Tirou o amarelo. Tornou o dente mais branco no Photoshop. A saturação, acaba tirando o amarelo e deixa o dente mais branco. Aí falou assim na legenda, aí que é o problema. Porque na legenda podia ser assim, olha uma simulação de clareamento que eu fiz no computador. O que vocês acharam? Poxa, isso é um post super legal. Uma simulação de clareamento. Mas a pessoa faz isso e fala assim, olha que clareamento maravilhoso. A gente só consulta. Olha como eu sou bom em clareamento. Expert em clareamento. Aí o paciente vê a pessoa, né, quer fazer um tratamento desse, vai naquela expectativa de sair daquela forma. Mas só que não vai sair. Cada caso é um caso. A gente sabe disso. 85%, se eu ouvi de um professor, não sei se isso é provável, ou se eu tenho um artigo, mas ele falou, olha, quando eu vou conversar com o meu paciente, eu falo assim aqui, eu preciso que você colabore comigo, tá? E eu não posso te dar garantia do meu trabalho. Sabe por quê? 15% depende de mim e da minha técnica. E eu vou te falar que meus 15% estão afiados, que eu treinei, sou especialista e me atualizo, mas 85% é da sua resposta. É o seu organismo que vai me ajudar. Então, como é que eu vou te dar garantia de um negócio que 85% não depende de mim? Justamente. Não tem como. Então, o antes e depois, ele precisa ser o mais livre de interferência. Quando a gente fala de manipulação de imagem, tem as pessoas que fazem isso desonestamente, com o intuito de enganar as pessoas. Tá? Eu sou fotógrafo. Eu consigo perceber e isso é um fato. Então, quando eu vejo algo e eu entendo, faço a minha avaliação técnica de fotógrafo, eu adquiro uma informação factual. Eu sei que foi feita uma manipulação ou digital, sim, ou uma manipulação de iluminação.
A gente consegue É ver isso. perceptível. Muito Nós, perceptível. né, que estudamos Vocês isso. profissionais. Então Sim. eu vejo se a pessoa usou uma luz que desvaloriza o rosto, vamos ser simples, que torna a fotografia visualmente desagradável. Quando você bate um olho em qualquer imagem e sente uma certa repulsa. Sim, já aconteceu. Isso é mais sim, do que pensar, isso é mais do que raciocínio, isso é sensibilidade. E a gente já tem isso é nato. A gente nasce com isso. Então você bate um olho numa cor que você não gosta, você já tem uma repulsa. Você gosta de outra cor. Então quando eu bato o olho numa imagem e tem uma certa repulsa, isso chama desconforto visual. Beleza. Quando eu produzo uma imagem, por isso que as grandes empresas investem pesado em imagem, propaganda, em banner, em revistas, é tudo muito produzido. Porque a imagem que traz conforto visual atrai. Por isso que a gente se veste bem. Por isso que a gente se maqueia. Por isso que a gente passa gel no cabelo. Porque a gente quer passar conforto visual e atrair as pessoas. É verdade. O que está sendo feito são fotografias que trazem desconforto visual no antes e fotografias que trazem conforto visual no depois. Isso supervaloriza, no subjetivo, a impressão do resultado. Então o resultado parece ser muito melhor do que é. A grande questão, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Fotos com desconforto visual no antes e fotos com conforto visual no depois. Opinião é o que eu vou dar agora. Opinião é a minha opinião baseada na minha experiência de vida, no meu olhar, que é restrito, que tem dos 15 anos que eu comecei a ter pensamento crítico, aos 45 agora, então ele tem 30 anos de formação, tem a minha bagagem. Gente, não me entendam mal, é só a minha opinião e nada mais. Sim. Isso gera dúvida. Porque a gente bate o olho e fala, não fala, né? Sente, intui, que é mais sutil do que pensar. Será que fez isso por querer? E aí que está a grande questão. Os dentistas que fazem isso, pensando nisso, olha, vou manipular as imagens, trazendo desconforto e conforto, para supervalorizar o meu tratamento, na minha opinião, isso é caso perdido. Porque isso vem de berço. É questão de moral. É verdade. Você nasce num lugar e é educado a ser honesto, a conversar em cima da verdade, baseado no que você consegue fazer e no que você não consegue. Você não precisa fingir, mentir, falsear, esconder a verdade. Você é honesto e ponto. Então aí eu acho que não tem salvação. Mas os dentistas que fazem isso por desconhecimento precisam entender que a fotografia se tornou uma forma importante de comunicação e que ela necessita de andar junto com a ciência. Então precisa estudar. Ô Vini, ainda a gente conta aí com esses artifícios, vários artifícios, né, que são os filtros, milhares de filtros nas fotografias. Você não sabe o que é o original e o que não é. Quem me procura normalmente para fazer um ensaio profissional, eu já explico que eu busco, ainda mais quando eu fotografo pessoas da área da saúde, não faz sentido eu ficar abarrotando a pessoa de produção, pós-produção, né? Sim. Aquela coisa, aquele filtro amarelado, verdeado. Eu acho que hoje a rede social, a pessoa ali, o usuário da rede social está buscando saber quem é a pessoa, quem é o meu profissional que vai mexer comigo, que vai trabalhar, né, no meu sorriso. Claro. Então eu tento fazer o máximo que aquilo fique mais natural possível. Mais natural, mais espontâneo, o menos tratamento, Às sabe? vezes o pessoal pede pra Vina fazer um Photoshop milagroso, pra tirar isso, tirar aquilo. Ela fala, olha, você vai chegar ao seu paciente e fala assim, cadê o doutor? Porque não é aquela pessoa que eu vi na internet. Tem gente que pede pra fazer muito Photoshop assim, mas eu já aviso antes, sabe? No briefing eu falo, olha, eu não faço isso, entendeu? Tá certinho. Eu uso Photoshop, eu uso quando precisa, Pontual, entendeu? Né? Quando precisa. As pessoas começam a ficar irreconhecíveis. Exato, mas aí você está com uma espinha, por exemplo, o paciente está com uma espinha, a espinha vai sumir, não vai? Não tira a espinha. Porque não é uma marca permanente. Isso é regra no caso, na né? fotografia. Você não. Não, no caso do paciente, por exemplo, você, nos seus ensaios profissionais, sim. Né? Uma espinha, poxa, ela vai sumir daqui a pouco, então tira a espinha. Mas imagina se eu tiro a pinta da testa da Sabrina Sato. Eu sempre dou esse exemplo. Isso descaracteriza ela. Totalmente. Então tem uma outra regra, pessoal. Eu posso tirar uma pinta, eu posso tirar marcas que são passageiras. Por exemplo, o paciente às vezes... sei lá, a gente vai tirar uma foto e ele esqueceu, a gente não viu e tem um alface no dente.
Aham. Poxa, É. eu posso tirar aquele alface e E- esquecer de escovar. Sim. Agora, eu não posso clarear o dente e falar que eu fiz um clareamento. Um clareamento. Então, pequenos ajustes a gente pode fazer. Então, um paciente adolescente, a gente conhece adolescente, está todo inseguro com a autoimagem, ele chega para fazer uma documentação, a primeira coisa que ele fala é, não quero fotografar, estou com uma espinha horrível. Fala, fica tranquila, a sua espinha a gente vai tirar. Porque essa espinha não faz parte da realidade, ela é passageira. E não se trata de odontologia. Então, ser o mais fiel possível à realidade. Então, no antes e depois, se a gente faz um antes e quer mostrar o tratamento da pessoa, aqui é o ponto zero, o marco zero, e depois que terminou, eu tenho o tratamento finalizado. Quanto menos interferência eu tiver, melhor. Então, se eu estou sem maquiagem, cabelo preso, o depois, sem maquiagem, cabelo preso. Sim. Se eu estou com uma blusa preta, por que não pedir para o paciente voltar com uma blusa preta? Porque até a roupa, a diferença de roupa, traz um desconforto visual. Porque um antes e depois, quanto mais padronizado ele for, iluminação, enquadramento, roupa, tom de pele, a cor da foto, que às vezes tem luz mais amarela, tem luz mais branca, tem luz mais azul. Então tentar diminuir a quantidade de ruídos, que a gente chama, que são interferências visuais, vai tornar o antes e depois mais poderoso. O que acontece? Às vezes o tratamento não fica bom. E a pessoa quer postar, porque a gente ficou viciado em postar. É verdade. E aí ela usa o recurso de um designer, por exemplo, que tem conhecimento, é treinado, é formado para manipular a imagem, fala, olha, torna esse caso bom para mim. Não posta. Poxa, eu falo sempre, não poste. Falta de conhecimento, né, também, né? Às vezes não é nem tá fazendo isso de propósito. Isso. Tá Sim. sendo... não tem conhecimento, não fez nosso curso, entendeu? E as mídias sociais, né? Esses artifícios induzem as pessoas. Induz, exatamente. Não tem como. Então tem que ter um conhecimento muito bom, né? Pois é, mas o nosso assunto aqui Já valeu acabou? demais. Poxa vida. Foi maravilhoso. Deixa eu falar isso aqui. Mas antes de encerrar aqui, de profissional para profissional. Sim. Consentimento, né? A consciência é o que manda aí em mostrar o trabalho profissionalmente do dentista, né? Eu estou querendo dizer, qual a sua dica aí para o profissional da odontologia mostrar verdadeiramente o seu trabalho? Sim. Se você está olhando para os seus antes e depois e está sentindo desconforto, tem que procurar um conhecimento. Tem cursos maravilhosos. O nosso é um. Tem Renato Ferreira no Sul. Tem Matheus Bacejo no Sul. Tem Ivan Yoshi em Campinas, que vem a BH. Vitor Franciscone aqui em BH. Oséias Evangelista, Matheus Bacejo. Tem um monte de profissionais que ensinam fotografia. Então tem curso. Existe demanda de oferta de curso no mercado. E aí o dentista às vezes não quer estudar, não quer tirar um tempo. Então, tem que estudar. Tudo que a gente vai colocar dentro do consultório tem que estudar. A gente estuda para fazer as especialidades. Fotografia virou uma ferramenta clínica importante. Não sai fazendo de qualquer jeito. Não acho que é perda de tempo. Depois que você vê as suas fotos, isso aí no curso, é impressionante. Quando o aluno consegue fazer um antes e depois diferente do que ele vinha fazendo, ele fala, nossa, melhorou demais, já posso ir embora. Tem gente que no primeiro dia fala que já pode ir embora. Porque o conforto visual, ele é confortável. Sim. Então a gente bate o olho e fala, nossa, que bom que ficou. Porque às vezes ele não sabe sair do lugar. Né? E não sabe que é questão técnica de iluminação, de enquadramento. Sabe o que ele faz? Compra o iPhone 15. Achando que vai resolver, porque a indústria faz isso. Justamente. E não é ir por aí, né? Nos que estimula resolve. a consumir, e que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então a fotografia é operador dependente, né? E nós, enquanto profissional de saúde, a gente trabalha para devolver saúde. O que a gente tem percebido, isso é minha opinião, não é um fato, Sim. Né? Mas profissionais da saúde estão dando mais ênfase na estética do que na saúde. Sendo que a estética deveria ser uma promotora de saúde. A estética serve para melhorar a saúde do paciente. No caso, saúde mental, por exemplo. Às vezes o paciente está com autoestima baixa e uma harmonização vai ajudar aquele paciente a melhorar a autoestima. Eu já fiz um caso que a paciente estava com depressão, extremamente obesa, e depois do caso que a gente
fez uma reabilitação e devolveu o sorriso com dentadura. Ela foi fazer uma redução de estômago, arrumou namorado e arrumou emprego. Olha só, A vida autoestima, dela, né? dela Resgatou. Então a gente trabalha com isso. Existe um transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa, a bulimia, a anorexia, uma série de outros distúrbios, que são psiquiátricos. A pessoa se enxerga feia e ela chega no profissional e relata isso, e o profissional fala assim, você tem toda a razão, vamos te transformar. Mas muitas vezes a paciente vai ficar se enxergando feia de novo, porque não está na aparência, está no psicológico, no transtorno. Então o dentista deveria indicar um psiquiatra, porque não é um problema odontológico. Mas muita gente se aproveita disso, tá? Isso eu sei porque eu converso com muita gente. Então, aí a fotografia é essa ferramenta que ajuda esses profissionais a angariarem mais pacientes. Então, gente, quem é honesto, continue. A gente está aqui para ser humano e as relações são muito mais importantes do que as coisas, do que o dinheiro. É uma grande ilusão viver na matéria e achar que é a matéria que importa. A matéria é perecível, ela passa. As relações permanecem. Então, cuidar dos nossos pacientes como seres humanos que eles merecem, da melhor maneira possível, entregando o nosso melhor. Da anestesia à fotografia. Com certeza. E você ainda quer finalizar aí? Eu acho que é isso que o Júnior falou, conscientizar, né? E buscar sempre a verdade, né? É isso. Se conscientizar primeiro e buscar fazer aquilo ser a favor de você, mas sem você precisar usar artifícios, né? Eu acho que isso é a essência do negócio ali. Trabalho bonito, consciente e verdadeiro. Isso. Exatamente, resumiu tudo. Isso. Eu posso usar esse aí? Pode, eu vou tranquilo. Dar crédito, tá? Eu dou os Pode, tranquilo. A gente esqueceu de falar uma coisa, rapidamente. Como é que o paciente percebe essas fotografias? É verdade. Quando chegam no consultório e eu apresento algumas fotos, eu falo assim, gente, mas na internet estou vendo tanta coisa muito diferente. Eu falo sobre o assunto de fotografia, que eu dou aula para estruturar isso, e ele me traz um certo espanto de falar assim, nossa, mas na internet é muito diferente. E aí eu faço um paralelo com a caixinha do McDonald's. Me apresente, se você for capaz, estou te trazendo um desafio aqui. Uma pessoa que fica feliz ao abrir a caixinha do McDonald's. Não tem. A caixa é linda. A caixa já o hambúrguer é tudo. Perfeito. Quando você abre, tem um trem murcho. É tão decepcionante. Pequeno. Diferente do que foi apresentado na caixa. Totalmente. Então, a gente precisa embalar o nosso serviço muito bem embalado. Mas ele tem que condizer com o que a gente entrega. Para não gerar frustração, decepção e tristeza nas pessoas, porque senão a gente está fazendo o inverso do que a gente foi formado para fazer, que é levar felicidade, bem-estar e saúde. Então esse paralelo é legal, porque a gente não come McDonald's porque é gostoso ou grandão ou bem feito, a gente come porque é rápido. É verdade. E a gente está com pressa e a gente está a fim de ir embora. Então a gente passa o drive-thru, compra um McDonald's, abre a caixa e vai. Mas se a gente parar para abrir, quem abre pela primeira vez, fala, ué, mas não é isso que está na caixa, não é isso que me venderam. Então isso acontece com muitos pacientes que chegam e falam, nossa, me enganaram. E muitas vezes também acontece o contrário. Muitos dentistas têm um trabalho maravilhoso, mas o anúncio, a foto não condiz com o belo trabalho que ele tem. Entendeu? Isso também acontece muito. Vários dentistas, professores, renomados, não condiz, né? É uma foto rápida, uma foto que não está ali no dia a dia, não aplicou no dia a dia, não viu a importância ainda daquilo. E muitas vezes se decepciona. Poxa, eu não mostrei ainda o que eu faço, né? A foto não está à altura do trabalho. É verdade. Bom, mas então... Nossa conversa, nosso podcast encerra por aqui, né? Com o Dr. Edson e a Virna Lia, fotógrafa. Obrigada, viu, pelo convite. Surpresa. Nós ficamos muito felizes em recebê-los, viu? Obrigado. Doutor, sucesso sempre. Precisando de qualquer coisa do assunto fotográfico, quem estiver ouvindo esse podcast, pode entrar em contato comigo no @EdsonBro do Instagram, @EdsonBro. Eu estou à disposição sempre. Eu adoro ver os dentistas fotografando bem. Ótimo, muito obrigada. Tá bom? Obrigado pelo um abração convite. para você. Obrigada. Um abraço, querido.